eu me lembro bem, eu sempre estive envolvido com atividades estudantis, com lideranças esportivas e tudo mais. A gente é compelido a isso, né? Até que surgiu o convite, então, do ex-vereador, ex-presidente da casa, o senhor Edgar Spia, saudoso, né? Com quem eu convivi nos tempos de bar de rodoviária, diga assim, meu primeiro emprego com carteira assinada. E ele me fez o convite para entrar no Partido Democrático Trabalhista na época, e eu era assim meio fã do Leonel de Moura Brizola, ex-governador, e isso me motivou a ingressar na esfera legislativa municipal, pelo histórico que a gente tinha, esse envolvimento todo, acho certamente com o propósito de contribuir com a coletividade. A Câmara de Vereadores deve ser a caixa de ressonância, como dizia na época um colega, de que todos os problemas têm que ser discutidos e se buscar soluções para esses problemas, né, que são comunitários. Né? A necessidade de um vereador ser atuante é corresponder aos anseios da comunidade. E eu carrego comigo muito o coletivo, não é o pessoal, não é um cara vir pinicar e trazer um problema particular, pessoal, ao invés do coletivo. Eu acho que a Câmara de Vereadores tem que fiscalizar, como dizem, né, o Executivo também, para que não haja esse desvio de conduta. Porque o Executivo tem que executar o que o Legislativo aprova e coloca à disposição. É tudo regrado. E a participação do vereador, nesses casos, é muito importante corresponder às necessidades. Não é só os anseios, mas as necessidades da nossa comunidade. Bem, uma vez assumindo a condição de vereador, a gente se deparou, eu tive uma infelicidade, né? Nós assumimos em janeiro, tivemos uma sessão extraordinária por necessidades, né, de organização do novo governo, e eu, no mês seguinte, em fevereiro, perdi minha mãe. E eu tive uma dificuldade muito grande para superar isso, porque não era só eu apegado nela, mas eu era quem correspondia às expectativas dela, todas as necessidades. Ela tinha uma identificação, depositava todas as fichas em mim, e isso me fez levar um bom tempo, pelo menos meio ano, para superar o problema. Bem, tecnicamente, nós estávamos com 11 vereadores na época, né, inclusive, né, ia ser reduzido para 9 pela Justiça, acabando sendo, porque nós prevíamos na lei orgânica 11 vagas, ficou garantido os 11, né? Mas, dentro desse governo, 8 se elegeram pelo PP, que era lógico, que era partido forte e tal, né? Se elegeram 2 pelo PMDB na época, o Inácio Micaelson, falecido também já, né? A gente tem que recordar as pessoas dessa forma, né? E o Augusto Spia, que era um iniciante também, que até em função das circunstâncias logo ficou independente, saiu do partido pelo qual se elegeu. E eu pelo PDT, né? Quer dizer, até foi uma definição muito acirrada. Mas foi assim uma dificuldade muito grande como eu era novato também, né? Apesar de ter sido candidato a prefeito, mas aquilo lá foi uma coisa assim única, né? Como eu digo, um atrevimento, né? E a gente teve que se inteirar. A maneira de eu conseguir apresentar um trabalho foi eu me informando e buscando subsídio junto com o secretário Heitor Schmidt, na época, né, secretário da Câmara, né, que era o chefe da Casa Civil também, né, na prefeitura, por longos anos, e tinha uma trajetória, né, um trabalho de serviço prestado muito grande, né, eu quero enaltecer o nome dele, contribuiu muito comigo, assim como ele dizia eu estou aprendendo contigo também, né. Então, trocamos figurinhas, e aí eu consegui superar, pelo menos, essa parte técnica, porque eu não ia poder, eu não tinha ninguém a quem me cercar para ter um amparo, né? A Câmara de Vereadores era deles, né? Nós não tinha nem chance, né, de querer opinar ou introduzir alguma mudança. Em 95, quando eu assumi como prefeito, por 20 dias, o que era raro de acontecer, né?
E eu tenho que confessar que o meu segundo mandato era como suplente, né? E eu cheguei a ser prefeito 20 dias, né? Foi um período bastante tumultuado para mim, mas foi de uma grande valia. E na época o prefeito Siegfried Drexler tinha um receio grande, né? Eu gostei sempre muito dele, por isso eu admiro ele, né? Pela performance, pela liderança que foi, e ainda eu considero ele um líder, né? Mesmo que em condições precárias. Mas quando eu assumi, ele não teve tanto receio em me dar a chave da prefeitura, mas ele tinha adquirido um Santana 001 lá, novinho, estava com 30 quilômetros, e ele teve receio de entregar a chave do carro para mim. Assim, um projeto polêmico que nós tivemos, inclusive também sobrou para mim, como presidente da Câmara, definir o estabelecimento da altura máxima dos prédios. Os prédios estavam, quando eu dizia assim, olha, os prédios nós temos que exigir, fazer uma legislação para que eles supram no subsolo, em algum lugar, onde é que haja estacionamento para os próprio pessoal que frequenta, né? Se fosse comércio ou de apartamentos ou coisa assim, de moradia, mas que fossem responsáveis por ter estacionamento para si. Aí os empreendedores e tal, empresários diziam na época que isso se tornava caro. Bem, isso é o custo que a gente paga. No meu entender, uma necessidade, né? E que hoje nós estamos sentindo, na cidade não tem mais lugar para estacionar, não sei se pago. Olha as segundas-feiras quando não paga estacionamento. Todas as vagas tomadas, né? O próprio comerciante, a gente tem críticas também em relação a isso. Nós, quando eu ia para o banco, para o trabalho, na frente do banco não era local para estacionamento o carro do funcionário. Mas aí tu vai ter que fechar um espaço de um outro comerciante. Tá? Então, isso tem que ser conjugado e ser avaliado. Nós temos que encontrar mecanismos que não sejam pagos só, né? Estacionamento pago, claro, é a solução de agora. Mas nós temos que encontrar o trânsito e também para essa questão aí de estacionamento. Nós temos que beneficiar o nosso morador também. Um dos polêmicos foi exatamente a aquisição dessa área. A propriedade pertencia a primas do prefeito Siegfried Drexler na época, né? E nós já éramos governo e tinha uma posição forte que era, né, contrária, e defendia de que o centro de eventos deveria ser construído ao longo da avenida, o que a gente discordava, né? Porque ele tem que ser autossuficiente. Eu tinha essa visão de que não adiantava construir um centro de eventos ao longo da avenida que já estava esclerosada, né? Que não permitia o trânsito normal e que prejudicava o trânsito mesmo que fosse os turistas, que fosse gramado, mas atrapalhava o trânsito da cidade. Então, construir um evento ao longo seria muito prejudicial para essa logística aí, esse trânsito aí. E aí a polêmica foi grande pelo parentesco e tal, né? E aí questionaram valores, o que eu considerava até que era barato na época comparado com os valores que já eram praticados. Apesar que aqui, na época, poderia parecer ermo, né, digamos assim, um lugar ermo, mas se sabia, né, pela visão de que no momento que fosse construir o centro de eventos, o entorno também ia desenvolver. E acabou sendo, né, tendo que dar o voto de Minerva. Nós tivemos, assim, no trabalho junto a busca, né, foi no governo Colares, no governo PDT, que foi construída a nova barragem, terminada a barragem, né, da Corção, a subestação da CE aqui, próximo do Frederico, né? Nós tivemos a conclusão da Escola São José, no Pinhal Alto, né? Então são vários trabalhos, a gente se preocupou, é o que eu digo, eu não me preocupei em fazer uma coisa individualizada, mas coletiva, são coisas, necessidades básicas, e que a gente não mediu se o governo municipal levou louros, o fato de ter sido realizado obras, estamparam isso aos quatro ventos, eu não estava preocupado, eu queria que acontecessem as melhorias, né? Tem então um desenvolvimento, a rota romântica, né? Foi um trabalho também, né, trabalhado na época. Na época, o legislador, ele não se envolvia tanto com projetos específicos, né? Porque
a, a Constituição era recente, a lei orgânica tinha sido criada, né? E trabalhamos muito nisso, tem que se dizer, na época, com essa, adaptar a lei orgânica aos novos padrões da Constituição e tal, né? Foi um trabalho muito complicado, né? Mas eu tenho que recordar o vereador Lari, foi muito importante nesse trabalho, né? Eu e ele, nós passamos no estado, nós íamos aos órgãos estaduais, nós participamos de simpósios, né, de seminários e tal, para buscar subsídio para nós fazer a lei orgânica. E tem que se dizer que se tem os pais de quem fez a lei orgânica, sem tirar méritos de ninguém, mas ficou concentrado entre o então presidente da comissão, o Larim, e eu, que trabalhamos muito nisso. Em termos de proposições, a gente sempre se preocupou em melhorias necessárias, desenvolver postos de saúde, que era um propósito. Hoje está tudo implantado, todos os bairros têm praticamente um posto de saúde, e isso a gente foram trabalhos gradativos que a gente foi sempre defendendo, né, os postos de saúde dentro das comunidades, para que tivesse um atendimento adequado. As canchas de esporte, a gente era incentivador, né? Como praticante, a gente via de que o jovem precisava disso, né? E as próprias comunidades para ter um espaço para atividades, né? Então, se um ginásio tornava um salão de atividades múltiplas, o que hoje ocorre, né? Reuniões, festividades e tudo mais. Então, era maneiras de nós poder contemplar as comunidades com isso. A Nova Petrópolis teria ficado fora da planta, né, de instalação de telefonia celular, mas através de um trabalho que eu fiz junto ao então governo Colares, né, nós conseguimos que fosse incluído Nova Petrópolis nessa planta de telefonia celular, o que trouxe um grande avanço, né? Não ficamos tendo que correr atrás, né? Já saímos junto, né, com o projeto inicial, que facilitou, apesar que sabemos hoje as dificuldades, né? Considero oportuno fazer algumas colocações que são preocupações desde a minha época, né? Isso fazem mais de 25 anos, 30 anos, a gente já tinha preocupação, e os projetos já existiam na época, antes de mim, de nós resolver o problema do trânsito no centro da cidade. A cidade está crescendo, né? Ela está tomando dimensões cada vez maiores, e se torna muito mais necessário hoje uma válvula de escape para o trânsito da Avenida 15 de Novembro. Existiam 2 projetos de perimetrais já anteriores e que não vingaram, não foram levados adiante, mas tem que ser retomados. Nós temos que encontrar uma solução. Mesmo sendo corretor de imóveis hoje, eu vejo uma visão de que está muito deliberado. Está se abrindo muito loteamentos, muito desmembramento, o que me causa aflição, né, para o futuro. Questão do abastecimento de água, né, da infraestrutura, né, tanto, né, de esgoto e abastecimento, né, das necessidades básicas, né. Tá muito difícil. Quem mora hoje lá no fundo, né, tem direito a receber benefícios e tal, mas é uma opção que ele fez, né, e a municipalidade tem que responder por isso com compromisso, né. E essas preocupações me passam muito pela cabeça, de que essas lideranças, a Câmara de Vereadores, tem que começar a abrir discussões sobre isso. Se não temos que dar uma freada no nosso desenvolvimento para não ser exagerado. Preocupações, né? Nós estamos nos preocupando, né? Nós temos dificuldades, e isso a Câmara de Vereadores é o lugar para discussão de ser. É a caixa de ressonância que eu dizia no começo. A caixa de ressonância tem que ser aqui, que tem que, né, ser discutido os problemas, é o que eu digo, da coletividade.